Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, tu és tão lindo. Oh, Yeshua, yeah. Oh, Senhor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Oh, oh, Yeshua, te amamos, Deus, nós te amamos, Deus. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar, que eu nem sei expressar o teu amor por nós, Senhor Jesus. Yeshua, 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 tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és
Acabamos agora um momento muito importante, um momento do louvor, onde juntos podemos glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu quero vos lembrar que nós fazemos recolha de alimentos todos os domingos. Se vocês puderem, tragam algo para abençoar as famílias mais necessitadas. Vocês também podem, através das vossas ofertas e dos vossos dízimos, abençoar a casa de Deus, tanto presencialmente como através da transferência bancária. Nós temos as nossas congregações, vocês podem conhecê-las. Na Quarteira, com o pastor Bragança e a pastora Ariana, no Cacém, com o pastor Gilberto e a pastora Helena, no Carenque, com o pastor Paulo e a pastora Elisete, em Fátima, com o pastor Ademir e a pastora Patrícia, na Sede, com o pastor Jordão e a pastora Cláudia. Vocês podem conhecer-nos também através das redes sociais do Facebook, do Instagram e do YouTube. E agora nós vamos para um momento muito importante, o momento da palavra. Peguem a vossa Bíblia, peguem o vosso caderno, a vossa caneta e vamos receber mais de Deus. Que Deus vos abençoe através desta palavra. Graça e paz. Um final de domingo, isso. Eu quero convidar a vocês para lermos juntos, meditarmos um pouco sobre o livro 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo de número 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então Elias se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, porém disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu Elias, a mulher e o seu filho durante muitos dias. Este é um grande milagre registrado na Bíblia, como nós acabamos de ler, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo número 8. Um grande milagre. Mas antes de falarmos sobre este milagre, gostaria de chamar a atenção de todos vocês para quê? Para vos dizer que os milagres não cessaram. Os milagres de Deus não cessaram. Eles continuam em evidência. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus fez milagres no passado, faz no presente e continuará fazendo até que Ele venha para buscar
a sua amada igreja. É preciso termos fé em Deus. É preciso acreditarmos em Deus. É preciso termos toda a nossa confiança em Deus Todo-Poderoso, para que os milagres se cumpram em nossas vidas. E não basta somente isso, é preciso também sermos obedientes ao nosso Deus. Deus então realizou este grande milagre através de Elias. Mas antes, deixa-me falar um pouquinho sobre o profeta Elias. O profeta Elias, até este episódio, era completamente desconhecido. Muito pouco nós sabemos a respeito do profeta Elias, este grande homem de Deus. O seu ministério começou exatamente no reinado do rei Acabe, um dos piores reis da época, desobediente. Apesar de ter sido escolhido por Deus, mas ele desobedeceu e fez tudo que era mal aos olhos de Deus. Além de cometer vários pecados, ainda também casou com uma mulher de uma linhagem diferente, e lá de Sidom, era uma mulher idólatra, pecadora, e Acabe então casou com ela, construindo um poste ídolo, fez toda a vontade de sua esposa Jezabel. Então estes pecados cheiraram mal às narinas de Deus. Deus então prepara e envia o profeta Elias para repreender o rei. E ao aproximar de Acabe, Elias então disse: segundo as minhas palavras, por causa da sua desobediência, não choverá, não haverá nem chuva e nem orvalho sobre a terra. E o interessante, que Elias aqui, ele não disse segundo as palavras de Deus, ele não disse em nome de Deus, mas ele disse segundo as minhas palavras, não haverá chuva nem orvalho na face da terra. Aí nós tiramos uma grande conclusão, de que o profeta Elias tinha realmente intimidade com Deus, ele tinha crédito com Deus, ele tinha certeza, ele tinha fé, ele tinha certeza que Deus iria atender aquilo que ele havia dito: não choverá e nem haverá orvalho sobre a face da terra. E realmente estas coisas aconteceram. Logo após então ele chamar a atenção do rei Acabe, ele saiu daquele lugar e foi se esconder, foi habitar junto ao ribeiro. E ali ele foi sustentado pelos corvos, pelos pássaros que lhes traziam carne e pão, pela manhã e à tarde. E Elias tomava a água que corria do ribeiro. Mas passado alguns dias, a palavra de Elias tornou-se eficaz. Elias então, o ribeiro começou a secar, e Elias agora já ficou desprovido de água. Os pássaros continuavam trazendo comida, alimentação para Elias, mas faltava a água para ele beber, saciar a sua sede. Foi então que Deus se apresenta a Elias e lhe dá a ordem: olha,
segue-se para Sarepta, a cidade vizinha, onde eu ordenei uma mulher viúva que te sustenta. A mulher, ela te dará abrigo. Segue para lá. E Elias, em obediência a Deus, ele deixou ali seus aposentos, o lugar onde ele estava, e foi então em direção àquela cidade. E ao chegar na entrada da cidade, a Bíblia não diz que Elias conhecia alguém ali, mas ao chegar na cidade, na entrada da cidade, ele viu uma mulher que transportava um pouco de lenha. Ele então abordou aquela mulher, pedindo água para beber. Mulher, traga-me um pouco de água para eu beber. Aquela mulher virou as costas e saiu para buscar água para ele, para o profeta Elias. Mas antes dela entrar em casa, Elias chamou por aquela mulher, dizendo: olha, traga para mim também um pouco de pão. E aquela mulher olha para Elias e diz o seguinte: Senhor, como está vendo, estou trazendo esta lenha, este pouco de lenha, para acender o fogo e do fogão, e vou preparar um pouco de pão do resto da farinha que eu tenho e do restante do pouco de azeite que eu tenho, fazer um bolo para eu e o meu filho comermos. E aí então vamos esperar pela morte até que ela chegue. Elias então, olhando para aquela mulher, cheio de fé, na certeza de que foi Deus que o enviou naquele lugar e que Deus providenciaria todos os recursos para o seu sustento, também para aquela mulher, para aquela família. Ele disse: faça como você está dizendo, faça o bolo, mas antes mesmo de você e o seu filho comerem deste bolo, traga um pedaço para mim, volte e coma do resto, porque assim diz o Senhor: da panela não faltará mais a farinha, nem na botija faltará o azeite. Eu tiro daqui, eu gosto muito desta passagem, desta história, porque é uma história verídica. Aquela mulher, ela não retrucou, aquela mulher, ela não duvidou, ela não questionou, ela não falou nada para Elias, ela não perguntou nada a Elias após o profeta pedir, ordená-la que trouxesse um pão para ela. Foi para dentro, colocou ali a sua farinha, o azeite na panela e começou a preparar o pão. Eu fico também imaginando, devido à fome que assolava naquele lugar, naquela região, eu fico pensando somente naquela criança. Eu não sei qual era a idade daquela criança, mas o que aquela criança pensava e o que é que aquela criança deve ter falado para a mãe naquele momento, né? Talvez tenha surgido a interrogação, talvez ele tenha perguntado à sua mãe: mãe, a senhora vai fazer como este homem falou, como este homem ordenou? Vai fazer um bolo e primeiro vai levar para ele? Mas e o que é que vai sobrar para nós? O que é que nós vamos comer? Eu penso que ele deve ter feito esta pergunta à mãe. E naturalmente a mãe, que já tinha também recebido a ordenança divina, embora Deus não tenha, creio que Deus não tenha aparecido de uma forma visível, corpórea para aquela mulher, mas Deus, em sua mente, em seu coração, já havia
determinado que ela tratasse de alguém, cuidasse de alguém que a procurasse. Naquele momento, então, ela prepara ali o bolo, leva para o profeta comeu o bolo, e ela voltou para dentro da sua casa, preparou ali com a farinha que tinha, porque antes ela tinha feito tudo, já não havia mais farinha, mas ela olha na panela e ali havia farinha. Porque o profeta havia determinado, na sua panela não faltará mais a farinha, nem na sua botija faltará o azeite. Ela obedeceu, ela creu e assim fez. Mais bolo para ela e o seu filho. E ambos comeram. E durante o período de seca, durante o período da falta de chuva naquela terra, a palavra de Elias se cumpriu. Havia cumprido lá atrás, quando ele prometeu a Acabe, como ele disse para Acabe, que não choveria mais sobre a face da terra durante um bom tempo. Também, durante este tempo de seca, não faltou a alimentação, não faltou a farinha e nem o azeite, não faltou a alimentação para aquela mulher. Eu gosto muito dessa passagem, tenho uma grande admiração, porque daqui eu tiro várias lições. Fé, obediência, perseverança. Obediência, fé, perseverança não faltou em Elias durante o seu ministério. Neste milagre me faz lembro-me agora também do que aconteceu com a viúva, uma outra viúva, que recebeu a visita de credores em sua casa, cobrando a dívida do seu marido, do falecido. E é como aquela mulher também não tinha condições de pagar a dívida, eles ameaçaram levar os filhos daquela mulher. E ela então apelou para, mais tarde, o sucessor de Elias, o profeta Eliseu, narrando esta triste história para Eliseu. E Eliseu então ordena que aquela mulher apanhasse vasilhas emprestadas, bacias, talhas, tachos emprestados com a sua vizinhança e entornasse naquelas vasilhas o restinho de azeite que ela tinha em casa. E aquela mulher também, ela obedeceu, ela acreditou no profeta e fez exatamente como ele lhe ordenara. Apanhou vasilhas emprestadas e foi colocando o restinho de azeite da sua botija naquelas vasilhas, e o azeite não secou, até que a última vasilha fosse cheia, transbordasse. Aí então seca-se o azeite da botija. Queridos, aquela mulher, ao contemplar aquela fartura de azeite, momentos antes ela não tinha praticamente nada, era um pouquinho, era um restinho de azeite que ela tinha na botija. E naquele momento ela vê a sua casa repleta de vasilhas espalhadas pelo chão, cheias de azeite. Ela então manda chamar novamente o profeta e conta para o profeta Elias aquilo que tinha acontecido. E Eliseu então ordena aquela mulher: vende o azeite suficiente para pagar as suas dívidas e viva do resto. Grande milagre aconteceu por causa da obediência a Deus. A falta de fé tem nos impedido
de recebermos bênçãos de Deus, de sermos abençoados por Deus. Muitas vezes a desobediência também causa um empecilho muito grande das bênçãos de Deus, das bênçãos do Todo-Poderoso chegar até nós. Mas nós aprendemos na Bíblia que muitos, que todos que receberam milagres, que foram presenteados por estes milagres de Deus, foram obedientes e, acima de tudo, tiveram fé. Nós estamos vivendo em momentos difíceis e estamos mais próximo do que nunca da volta de Cristo. É momento de nós refletirmos um pouco sobre a sua palavra, sobre as Escrituras Sagradas, sobre os mandamentos de Deus e termos mais fé em Deus, sermos mais obedientes a Deus, sermos mais pacientes. Aliás, por falarmos em paciência, o salmista Davi, no Salmo de número 40, nos deixa um alerta, está lá registrado: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É preciso termos paciência, confiança e paciência, porque para tudo há um tempo determinado por Deus. Você está à espera de um milagre? Você está à espera que aconteça alguma coisa em sua vida? Você está à espera de uma transformação? À espera de que grandes coisas aconteçam na sua vida? Mas você tem esperado com paciência? Você tem tido fé o suficiente? Veja bem, volto aqui a falar em Davi, no rei Davi, o grande homem de Deus, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ao enfrentar ali o gigante Golias, a fé, a certeza era tão grande de que Deus estava com ele, que ele não temeu o gigante, mas ele disse para o gigante: você vem a mim com escudo, com lança, eu vou a você em nome do Deus vivo. E grande foi a vitória naquele momento de Davi, e grande foi a queda do gigante, porque Deus honrou a fé de Davi, Ele honrou a paciência de Davi, porque Davi já havia sido ungido rei há muitos dias antes, meses ou talvez até anos, ungido pelo profeta Samuel a rei sobre Israel. Mas ele teve paciência, ele soube esperar o momento certo, e no momento certo, então, ele aproxima-se do gigante Golias e o derrota para todo sempre. Queridos irmãos, amigos, nós precisamos confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus. O Salmo de número 46 nos diz isso: o Senhor é o meu refúgio, bem presente na hora da angústia. Não fique angustiado, não fique desesperado, não perca a paciência, mas espera no Senhor. Você tem uma promessa de Deus em sua vida? Espera com paciência, com fé, com obediência, que no tempo determinado por Deus, o seu milagre vai acontecer. O que está acontecendo? Você está à espera de quê?
Qual é a bênção? Qual é o milagre que você está à espera? Não fique ansioso, espere com paciência. Espere com paciência. O problema é o quê? Emprego? Desemprego? Saiba que Deus cuidará de você. O salmista Davi, certa vez ele declarou: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o servo do Senhor mendigar o pão. Espera com paciência no Senhor. Todas as vitórias do povo de Deus, todas as vitórias que os nossos patriarcas tiveram, primeiro, eles passaram por momentos difíceis. Noé passou por momentos difíceis para obter a vitória. Durante o grande dilúvio, Noé passou por uma grande luta. Foram cerca de 120 anos trabalhando duramente como carpinteiro, ele e sua família, sendo zombado e criticado pelo povo da sua época. Mas no final ele foi vitorioso. Apenas ele, a sua esposa, os seus filhos e noras salvaram, escaparam do dilúvio. Foi uma grande vitória. Mas antes sofreu bastante. Abraão, por exemplo, o patriarca, o nosso patriarca, também recebeu o título de patriarca da fé. Mas por quê? Foi fácil para ele? Ele já recebeu esse título de patriarca da fé quando teve a chamada por Deus? Não, não. Abraão recebeu o chamado de Deus e sofreu as suas caminhadas, caminhando pelo deserto, sofreu, enfrentou guerras, enfrentou inimigos, enfrentou bestas feras. Não foi fácil a jornada de Abraão, mas no final ele foi vitorioso. E agora, já na sua velhice, quando ele já não esperava mais muitos anos de vida, Deus cumpre com a promessa. Chegou o momento exato do cumprimento de Deus, a promessa de Deus na vida de Abraão, ao receber ali a visita dos anjos e determinar que daqui a X tempo a sua mulher dará à luz um filho. E assim aconteceu, se cumpriu na vida de Abraão a promessa que Deus havia feito a ele muitos anos antes: Abraão, da tua semente farei uma grande nação. É preciso ter paciência para conseguir um bom emprego na hora certa, um bom casamento, um bom homem, um bom marido, uma boa esposa. É preciso ter paciência, esperar com paciência. Ana sofreu, coitada da Ana, por ser estéril, anos casada com Eucana, sofreu amargamente, foi humilhada pelas pessoas, pelas mulheres que eram mães, e ela tinha esse desejo de oferecer o filho ao seu esposo, mas não podia, era estéril. Como ela foi humilhada, como aquela mulher sofreu, mas ela teve perseverança, ela teve fé, ao ponto de orar. Foi ao templo, em uma das suas idas ao templo, ela orou, e o sacerdote, então, ele disse para ela, após repreendê-la, pensando que ela estava alcoolizada, mas ela disse: não, meu senhor, a tua serva não está alcoolizada, eu não bebi bebida alcoólica, eu estou aqui falando com o meu Deus.
eu estou pedindo a Deus que venha em meu socorro e me dê um. E assim aconteceu. O sacerdote Eli: vai, seja feita a tua vontade, que o seu Deus te conceda a sua bênção. Ela voltou para casa, deu um filho para o seu esposo, e quando o seu filho desmamou, ela voltou ao templo e ofereceu o seu filho para Deus, para viver ali, para servir o reino de Deus ali no templo. E estamos falando do grande profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o profeta Samuel. Ela foi abençoada, sim, foi abençoada. Por quê? Porque ela teve fé, teve obediência e soube esperar em Deus. O tempo não nos permite citar aqui dezenas de exemplos de pessoas que tiveram fé, que souberam esperar e que foram abençoadas por Deus. E eu poderia falar em Esther, a grande rainha, que se tornou, a judia que se tornou rainha, e que foi uma bênção para o povo judeu, uma bênção para o seu povo, salvando-os da morte, devido às grandes ciladas que armaram para ela e o seu povo. Mas eu quero terminar esta mensagem com uma frase de uma mulher que não era judia, mas que esta mulher deixa-nos um exemplo maravilhoso, não somente para as mulheres, mas também para todos os homens, de várias faixas de idade, os jovens, os velhos e etc. Quando ela ficou viúva, a sua sogra decidiu voltar para a sua terra e a aconselhou: olha, volte para os seus pais, porque eu estou indo embora. Então aquela mulher chamada Ruth disse para a sua sogra Noemi: jamais eu te deixarei. Sabe por quê, Noemi? Porque o seu povo é o meu povo, porque o seu Deus é o meu Deus. Ruth, que era uma pobre viúva, imigrante, estava em uma terra desconhecida, onde ela não conhecia ninguém a não ser a sua sogra. Mas devido a esta declaração, o seu Deus é o meu Deus, Deus entrou com as providências e ela se tornou uma fazendeira, se tornou a avó do rei Davi, grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Você tem declarado para si mesmo que o Deus dos céus, o Deus da terra, é o seu Deus? Você tem feito essa declaração? Você tem acreditado, você tem confiado nele, que ele é o seu Deus? Eu finalizo dizendo: e se ele é o seu Deus, realmente, você será abençoado. Mais um pouquinho de paciência e Deus dará a vitória a você. Aquela mulher viúva de Sarepta, ela pensou que já não havia mais jeito, ia fazer um pequeno bolo, ia comer, ela e seu filho iriam morrer, mas Deus sustentou, salvou, livrando da morte. Meus queridos, nós não temos mais o profeta Elias, não temos Eliseu, não temos Davi, não temos Samuel, não tem ninguém para interceder por nós, profetas algum, sacerdotes para interceder por nós, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que intercede por você com gemidos inexprimíveis.
aceite a Jesus como Salvador, entregue a sua vida a Ele e tudo mais Ele fará. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus eterno, ó Pai, assim como o Senhor entrou com providências, concedendo a bênção tão desejada para tantos que sofriam, que já estavam desesperados, desiludidos, pensando que a solução seria a morte. O Senhor entrou com providências, como entrou para aquela viúva, ó Deus, dando-lhe a aposentadoria ao viver da sobra do azeite. Deu alimentação à viúva de Sarepta com seu filho. Deu saúde, graça, poder. Realizou milagres na vida de tantas pessoas. Opera maravilhas também, Senhor, na vida destas pessoas que estão ouvindo-nos nesta tarde. E em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, eu declaro a sua vitória no nome de Jesus. E abra o teu coração para que Jesus Cristo possa reinar, se tornar o Senhor da sua vida, e você contemplará, viverá milagres que nem você mesmo esperava por eles. Que Deus te abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser.